que nos apoiam, que acreditam na causa e fazem com que a gente consiga ter uma estrutura mínima para poder desenvolver esses projetos. Projetos de desenvolvimento para os associados são as rodadas de negócio. A gente tem um evento consagrado, que aí são eventos que acontecem com mais constância, que não são projetos, que são o Café da Manhã Político, onde a gente procura discutir políticas públicas, com algum representante, seja de uma entidade pública ou não. A gente tem um almoço empreendedor, que a gente traz um case empresarial de sucesso, que conta a sua história empreendedora até os dias atuais, que já são pessoas consagradas também. E a gente tem um happy hour, onde acontecem essas rodadas de negócio, que a ideia é realmente uma troca de cartão, conhecer o negócio do colega, do associado, fazer com que haja interação e que a gente possa, de certa forma, gerar negócio. As visitas técnicas são visitas guiadas a grandes empresas que a gente procura promover também, relacionar melhores práticas em empresas associadas e instituições parceiras, e convidar associados interessados para participar também, porque a gente está buscando desenvolver. A carteira de benefícios dos associados são descontos em eventos. Teve um evento, por exemplo, da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, aconteceu aqui esse ano em comemoração de 200 anos. A gente teve 50% de desconto, tiveram nomes bastante importantes participando, e eram 2 dias com todas as refeições inclusas, então foi bastante interessante. Promoção de networking das empresas que estão associadas, dos empreendedores, informações sobre feiras, encontros, fóruns, cursos, congressos. Tudo que esteja relacionado ao empreendedorismo a gente apoia, divulga no nosso site, e uma exposição da marca. As pessoas também que quiserem ter um espaço para a gente poder expor essa marca. Aí foram os 3 eventos que eu procurei falar logo ali que a gente tratava. Enfim, esse é o nosso site, entre no nosso site, ele está cada dia mais interativo, mais informativo. Lá vocês entendem melhor como se associar, como poder participar. E vamos começar então a nossa mesa redonda. Na verdade, uma mesa de grandes amigos, para a gente poder tratar um pouquinho, deixar o espaço aberto para vocês criem perguntas, a gente possa debater um pouquinho sobre empreendedorismo e ouvir a história de cada um desses empreendedores. Queria começar convidando aqui o colega Rodrigo Paulino. Ele é sócio proprietário do Mariposa, de uma das empresas do Mariposa. Eu vou levar um 61 para que ele possa compor a mesa. Convidar o Marcelo Cruvinel, sócio fundador da Esfera 4 Consultoria e Projetos também. Convidar o Bruno Neto, sócio fundador da Ambiente 54, empresa que trabalha com publicidade, promoção e comunicação, interatividade. E convidar o Elton Oliveira, sócio também da Solution Contabilidade, trabalha com um alto sócio contábil. Sentar aqui no meio para a gente começar esse bate-papo. Não, fica aqui que eu sinto, tá bom? Então. Então vamos lá. Eu discuti muito com o pessoal o que seria mais interessante a gente poder discutir hoje aqui, debater. Como vocês puderam ver, são todos jovens. Elton, que é o mais baixinho aqui, é o mais velho da turma. Depois conta a idade, tem cara de novo, mas é um jovem empreendedor também conosco. E eu acho que a gente poderia começar aqui que cada um de vocês se apresentasse, para que depois a gente pudesse fazer um bate-papo sobre a história empreendedora de cada um de vocês. Passar um pouco das dificuldades, principais desafios e sucesso. Vamos lá, Rodrigo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente na Politécnica. A gente já estava conversando com o Marcelo quando a gente entrou, a gente sempre revive alguns momentos aqui nessa escola muito importante para o empreendedorismo na Bahia e para a formação de novos líderes também. A gente é ingresso do Movimento Empresa Júnior, assim como o Eduardo. Fui diretor-presidente da empresa Júnior em 2003, fomos organizadores do evento do Encontro Nacional de Empresas Júniores em 2003 também. Fui da Uni Júnior, fui da Brasil Júnior. Atualmente estou como vice-presidente da AD Bahia e também estou como diretor de planejamento da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então já estamos um pouquinho de carreira aí no associativismo linkado ao empreendedorismo. Então, para mim, falar sobre isso e falar nessa casa, para mim, é um motivo de orgulho e prazer. Fazer uma apresentação breve, né?
virar empresário, né? Então, vou fazer uma apresentação breve e depois a gente foca realmente no processo de cada um de nós. Sou formado em administração, como já foi comentado aqui, e passei pelo movimento Empresa Júnior e sempre tive na cabeça, principalmente pela passagem do movimento Empresa Júnior, a questão de empreender, de ter o próprio negócio. Então, foi uma coisa que desde sempre, inclusive o motivo que me fez escolher para a administração já era pensando também em ser empresário, ser empreendedor. E a partir do momento que eu escolhi o curso, que eu passei para a Empresa Júnior, essa vontade ficou cada vez mais forte, latente, mas eu senti que ainda não era o momento. Eu precisava ter uma passagem mais robusta, um crescimento, um aprendizado em outras empresas, com outras competências, para conseguir chegar mais completo, mais preparado a um momento principal que era ser empresário. Então, eu passei por algumas empresas, eu fiz intercâmbio também pela Federal, fui para a Espanha, para Madrid, passei um ano lá estudando e também trabalhando, estagiando. Depois eu trabalhei no Grupo Beira-Mar, que é um grupo baiano, ele atua em 5 áreas, atualmente 6 áreas de negócios. Eu trabalhei na holding, na área financeira. Era uma das minhas deficiências de formação na escola de administração e também na passagem na Empresa Júnior, então eu escolhi começar pela área financeira, minha complementação na formação como profissional em administração. Então passei lá 9 meses, aprendi bastante sobre controladoria, orçamento, planejamento, e foi um aprendizado muito importante porque é um grupo formador de pessoas, então isso foi muito bacana. Depois de lá, quis passar para a consultoria, né? Voltar para a consultoria que eu tinha passado pela Empresa Júnior, mas ir para a consultoria um pouco mais financeira. Então eu trabalhei na Macro Consultoria, que é uma empresa que trabalha com viabilidade econômica e financeira, trabalhando com projetos de financiamento, então conhecer um pouco mais do mercado e de análise de negócios, né? Então isso foi muito importante para conhecer como é que se faz análise de negócios. E depois disso eu pensei, poxa, eu quero ter uma vivência de uma grande empresa. Se eu não tiver uma vivência de grande empresa, eu não vou saber fazer uma empresa virar uma grande empresa. Então eu fui para o programa Trainee. Então fiz alguns processos seletivos de programa Trainee, isso em 2006, quando eu me formei. E passei na Votorantim Cimentos, né? Passei alguns processos, mas escolhi a Votorantim Cimentos. Um grupo brasileiro, familiar, muito forte, muito robusto, um grupo com valores muito importantes, que me identificavam com isso, e que tinha um programa de trainee muito legal, com proposta muito positiva. Então eu passei também na área financeira, da Votorantim Cimentos, e foi um programa de 1 ano e meio. Fui para São Paulo, passei por 3 áreas da área financeira, a área de planejamento e orçamento de novo, pela área de fusões e aquisições, que era muito bacana também de análise de negócios, e para a área de controladoria, né, para fechamento de resultados, entender realmente e compilar os resultados do grupo. Então foi uma experiência riquíssima, fiz um projeto Seis Sigma lá, que foi escolhido como o melhor projeto do programa Trainee, e a partir disso eu migrei para outra área. Eu já estou dominando um pouco a área financeira, agora eu quero ir para outras vertentes. Então fiz um trabalho na área de logística e fui para a área do concreto, né? Um negócio concreto na Votorantim Cimentos, e trabalhei com gestão de projetos e também com a parte de planejamento. Só que agora é um planejamento operacional, não um planejamento financeiro. Então foi muito rico também para conhecer a dinâmica de você planejar uma operação crítica, que é a operação do concreto, que tem um tempo curto, um ciclo de vida muito curto. Quando a betoneira sai do central de concreto, ela tem que chegar no cliente em até 2 horas. E tem uma série de variáveis, né, de criticidade nesse processo que precisam ser planejadas e atacadas. Então foi uma experiência bastante rica. Eu passei mais de 1 ano na Votorantim na área do concreto, e meu momento de inquietação voltou com uma firmeza muito grande. E eu senti que era o momento de ir em busca dos meus sonhos. Apesar de achar que eu poderia ainda avançar mais dentro da empresa, eu achei que pelo momento que eu tinha, eu já poderia arriscar. E aí comecei a pesquisar ideias de negócios, conversar com outra pessoa, estudar oportunidades.